E aí, cavaleiros, tudo bem? Aqui quem fala é Sir Felipe, orgulhoso líder da Ordem dos Corvos. No vídeo de hoje, estou atendendo a pedidos. Alguns cavaleiros entraram em contato me pedindo para mostrar e comentar como eu faço a masmorra violenta. Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo ou assunto que gostaria de ver sendo abordado, deixe aí nos comentários ou me mande uma mensagem no nosso Instagram oficial. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para contexto, minha build principal é a de mago. Conto hoje com mais de 340% de poder em amuletos. Então, se eventualmente você usar os mesmos heróis que eu neste vídeo e eles derem uma quantidade de dano menor, é pela nossa diferença de amuletos. O primeiro piso da masmorra pode ser usado com qualquer manopla e qualquer herói. Sendo honesto, esse piso é muito fácil, independente do boss. Se o boss for do estilo que se esconde, leve um herói que dê dano nos inimigos de trás. E não se esqueça sempre de colocá-lo do lado esquerdo, pois assim tem uma rotação de inimigos do fundo, garantindo que nunca fique o mesmo inimigo carregando o poder especial de forma contínua. Para esse piso, usarei o MacLeod como o herói principal. Recomendo também usar uma arma montada com amuletos para dano crítico, garantindo que os heróis sejam apenas nosso suporte. Quando enfrentar a Irmã Nona, foque nos primeiros turnos em acabar com esses milicianos. Imediatamente quando o poder de herói carregar, use-o. Feito isso, repita o processo. E pronto, primeiro piso concluído. Este boss, o robô protótipo, é um pouco mais chato de se enfrentar, pois seu dano é alto e os demônios ao fundo limpam seus status negativos. Recomendo usar algum herói que limpe o fundo para evitar a cura do protótipo, já que os demônios têm pouca vida. Ou como farei agora, usando um herói que dê exposição e resolvendo tudo com a força bruta do meteoro do Balendu. Usarei a manopla leal para acelerar o ataque normal do Baiane e dar um bônus de 30% no meteoro do Balendu, que é um herói do tipo leal. Recomendações: ataque sempre o protótipo. Ignore os outros inimigos que não sejam ele e os demônios. Aqui, usarei os socos para ir carregando a manopla. E assim que o Baiane ficar disponível, causarei exposição. Logo que a fúria carregar, usarei ela para derrotar os demônios e causar um bom dano em todos os inimigos. Sem cura disponível e com exposição ativa, é só correr pro abraço. O Conde Marius. Este é um inimigo controverso. Para nós magos, ele é extremamente fácil de se lidar com o auxílio do Docheu e de uma arma de crítico. Mas para outras classes, ele pode ser um pouco complicado, pois anda com arqueiros golems, que têm um dano direto na vida muito alto. Então lá vai a recomendação. Use um herói que possa curar muito. Minhas recomendações para todas as classes são Ayako, Logan, Lucius, Freya e Azar. Aqui não tem segredo. Carregamos o ataque base do Docheu. Usamos ele, depois usamos a fúria e repetimos, sempre tomando cuidado com a nossa vida.
E assim concluímos esse piso de maneira fácil. O Capitão Horácio é a mesma coisa do robô protótipo. Só que aqui temos que tomar cuidado com os goblins malditos também, pois o dano deles é muito alto. Aqui fiquei em dúvida em quem levar, mas o Alder é quase obrigação, pois o ataque base dele pega toda a linha de frente. E o especial ataca diretamente na vida, sendo útil contra a pífia barra de vida dos demônios do fundo. A estratégia aqui será causar o máximo de dano com nossa arma de crítico e causar exposição com a Rainha Krita assim que possível. Aqui vai o primeiro ataque de fúria do Alder para limpar os demônios. Agora é só repetir o processo. Mas dessa vez, usarei o ataque base do Alder também, para infligir dano na frente. Com o capitão exposto e indefeso, agora ficou fácil passar a espada nele. Lá ele, hein? Por fim, o último boss. Esse aqui não é difícil, mas você tem que lidar com os goblins xamãs, que ficam curando ao fundo, e os melhores heróis para isso são o Rafael e o MacLeod. A arma de crítico também é muito importante aqui, pois afinada para goblins, consegue derreter a vida do boss. Com os preparativos feitos, vamos à batalha. O Rafael é excelente, pois carrega em até 3 ações, com a manopla dissidente e rebelde, dando opção de acabar com os goblins o mais rápido possível. E feito. Derrotamos juntos todos os boss de todos os pisos da masmorra violenta especialista. As recompensas são muito boas e variam de piso para piso. Eu recomendo fazê-las, pois ajuda muito na evolução de seu cavaleiro e de seus heróis. Considerações finais: não é obrigatório, mas recomendo upar a maioria dos seus heróis para o nível máximo possível, pois isso ajudará você com um melhor suporte entre as batalhas. E este foi o vídeo de hoje. A pedidos, voltamos com o formato de tela compatível com a exibição do YouTube no celular. Me diga aí o que você prefere, se gosta assim ou com a nossa tela de fundo com a marca d'água do canal. Gostaria de deixar o link também dos canais de 2 dos meus grandes amigos, Gilgamesh, que agora é um criador de conteúdo oficial do Knighthood, e do meu grande amigo Eliseu do canal Nightbeat Play, que está voltando agora ao game após um longo período de descanso. E aqui foi Sir Felipe, o orgulhoso líder da Guilda Ordem dos Corvos, e conto com vocês na sequência dos próximos vídeos.